Ou seja, aqui não é uma ordem de importância, o que é mais prioridade. O que é maior prioridade realmente é buscar a vontade do Pai. Então, o Pai às vezes vai te direcionar a priorizar uma coisa ou outra, ou aquilo outro. O que é importante entender é que a vontade do Pai está no centro e tudo ao redor tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Então não é uma ordem de importância que eu estou colocando, né? Eu estou colocando a vontade do Pai no centro e o restante ao redor gira em torno dessa vontade, né? Tudo está ligado a Deus, amém? Então, o segundo compromisso que eu queria falar de prioridade é o compromisso com a família. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha só o que esse versículo está falando, hein? Se você não sabe governar a sua casa, você não está apto agora a governar, né, na igreja de Deus. Olha só esse outro versículo. Colossenses 3, versículo 19 e até o 21 diz o seguinte: Marido, amai vossa esposa e não a tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha o que diz Efésios 5,33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu peguei versículos para várias classes da família. Ou seja, em primeiro lugar, eu preciso coordenar minha família, né? Um grande engano que muitos crentes cometem é deixar a família de lado. Esquece que a sua casa é a sua primeira célula. É o primeiro lugar que você tem que ter cuidado, né? Quando um não quer caminhar com o outro, eles se acabam perdendo o interesse mútuo, né? A gente percebe isso. Às vezes a esposa quer muito servir a Deus e o marido não quer. Então a esposa começa a caminhar muito para longe, ou às vezes é o contrário, o marido quer muito servir a Deus e a esposa não quer. Então o marido começa agora a ir para o monte, o marido começa agora a ir para a terça viva, ou a esposa começa agora a ir para os cultos e começa a largar lá a esposa de lado ou o marido de lado. Isso acaba gerando um certo conflito. Eu não estou falando que é para você largar as coisas da igreja, eu estou falando que é para você buscar a vontade do Pai, né, nisso tudo. Então a primeira pessoa que deve sentir o nosso amor, que esse amor de Cristo está em nós, é a nossa família, né? Então são eles que precisam ver esse amor de Cristo em nós. Mas muitos acabam amando mais o irmão, fazendo mais a vontade do irmão, demonstrando amor pelo irmão do que pela própria família, porque está chateado, porque não está me acompanhando e tudo mais. E nós esquecemos disso. Olha, eu te aconselho muito que você realmente invista na sua família. Quem sabe você está passando luta com seus filhos ou com alguém da sua família e você já está servindo ao Senhor. Deixa eu te falar, não é para você abandonar as coisas do Senhor, é para você continuar amando, para que eles vejam o amor de Deus em você. Então tem gente que às vezes para resolver uma questão familiar, ele larga tudo de cá. Não, continue investindo de cá. Às vezes Deus vai só trazer um equilíbrio para você de cá, porque isso aqui é um sustento espiritual para você também, mas ao mesmo tempo aumente o seu amor de cá, aumente a sua atenção de cá, né, para que você possa ser um instrumento do Senhor. E nós vimos aqui que, marido, amai a vossa esposa. Quem sabe, marido, você precisa amar mais a sua esposa. É uma coisa simples, né? Filhos, obedeça aos seus pais. Filho, quem sabe você está muito tempo na igreja, seus pais reclamam que você não mais obedece dentro de casa, só quer saber de igreja. Ou, por exemplo, aqui, pais, não irritem vossos filhos. Aqueles pais que chegam cansados de casa e só mandam o menino dormir, mandam o menino calar a boca, mas o que é irritar o filho? É você não dar um argumento. Por que você está xingando? Por que você está me exortando? É uma injustiça que você comete com seus filhos, né? Então aqui tem várias direções para nós como família realmente priorizarmos esse cuidado no nosso dia a dia. Esposas, respeitem o marido. Olha, se tem uma coisa que marido realmente ele não precisa ser aquele marido amado, né? Elogiado muitas vezes. Depende da linguagem do amor dele, mas muitas vezes eles querem ser respeitados. Ou seja, honrado dentro de casa, né? Ou seja, mesmo ele tendo seus defeitos, você é a primeira que defende, você é a primeira que elogia. Olha só que coisa poderosa, né? Então, isso é algo que a gente precisa realmente fazer, né? Para nós, nesse versículo, nós vimos isso. Para cuidar bem da nossa casa, nós precisamos realmente estar qualificados dentro de casa para depois ser qualificado para a obra, né? Como eu te falei, você às vezes não está 100%, né? Está na obra e está em casa, mas você precisa às vezes aumentar o seu investimento em casa. É uma prioridade para nós. Outro compromisso que nós devemos ter prioridade é a própria igreja. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, fala o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, os irmãos da igreja precisam de ajuda, né? Quantas vezes a gente percebe pessoas que ajudam mais as pessoas do trabalho, porque às vezes tem uma ferida com a igreja, não quer ajudar os irmãos da igreja. Então, outro foco de prioridade é realmente a nossa igreja, os nossos irmãos, né? Porque a igreja somos nós. Mas tem muitas às vezes que eles desvinculam tanto, né, da própria família, vinculam tanto a igreja, que acabam esquecendo que quem é o noivo da igreja? O noivo da igreja é o nosso Senhor Jesus. Então, às vezes, tem pessoas que querem cuidar tanto da igreja ao ponto de tomar o lugar de Jesus. Ei, calma.
Jesus ainda é o noivo, ele ainda está cuidando da sua igreja, né? Se nós sairmos de cena, você pode ter certeza que ele vai arrumar instrumentos para continuar cuidando, né? Então toma cuidado para você não trocar a igreja por sua família, mas você deve continuar investindo na sua família cristã, nos irmãos da fé, né? Então nós devemos realmente zelar pela igreja, né? Para que não haja nenhum necessitado. Se a gente saber que na célula existe alguém com necessidade, que nós possamos realmente ali investir, ajudá-lo, seja uma cesta básica, seja uma roupa, né? Para que as coisas vitais dele possam estar sendo supridas. E o último que eu quero falar com você é realmente o compromisso com o trabalho, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, fala o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E Tito, capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não seja respondões. Olha só o que esse versículo está falando. Lá na igreja, né, de Tessalônica, o que estava acontecendo? Tinha pessoas que às vezes queriam viver por conta da igreja. Sabe aquela pessoa que é serva? Ah, pastor, pode contar comigo. Tamo junto, viu? Tamo aí. Mas aquela pessoa que no fundo, ela quer esconder atrás do trabalho da igreja. Ela não quer trabalhar lá fora. Ela não quer correr atrás do seu dinheiro. É aquela pessoa que ela vive o quê? Pulando de emprego em emprego e acha que a igreja é a solução dos seus problemas. Olha, eu te aconselho muito, antes de você entrar para um trabalho na igreja, seja um testemunho do seu trabalho fora. Né? É uma opinião que eu te dou agora. Por quê? Porque essas aqui estavam agindo, pessoas que estavam andando desordenadamente, não trabalhando. São pessoas que às vezes são cheias de ideias para a igreja, mas lá fora não conseguem concluir uma ideia dele, não conseguem levar a sério uma ideia dele. Então, outra prioridade realmente é o trabalho, né? E muitas pessoas não entendem que esse trabalho é um lugar estratégico para Deus nos moldar e ao mesmo tempo para nós sermos testemunha e ganharmos vidas para Jesus ali. Mas infelizmente o que acontece é que muitos cristãos hoje são mau exemplo no trabalho, se tornam melindrosos, fofoqueiros, às vezes até rebeldes como patrão, como nós lemos em Tito, né? Não sejam respondões com os patrões, o servo, né? Com o seu Senhor, né? Isso fala de um trabalho também, ou seja, são preguiçosos, irmãos. O que tem de irmãos que são preguiçosos? Como que Deus vai te confiar alguma coisa, irmão? Não tem como, né? Então aqui está o motivo porque muitos não crescem na obra e porque não crescem às vezes no próprio trabalho. Né? Não são humildes de reconhecer que tem dificuldades, né? Então, se não são fiéis no pouco, né? Nesse trabalho das coisas ímpias, como diz lá em Lucas 16:11, como Deus vai te confiar grandes coisas? Então a grande questão é essa, nós temos prioridades, mas tudo isso é buscar a vontade de Deus. É você, em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus e Deus vai te direcionar a focar na sua família, no seu trabalho, na igreja, assim como há outras prioridades que o Espírito Santo vai te direcionar. Amém? Deus abençoe.